Neemias 1, Neemias é próximo de, vizinho de Esdra. Depois de Crônicas. Depois de Crônicas, né? Depois de Gênesis também. Ah, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Antes de Oh, Jesus. Neemias 1, 2, né? Ai, Jesus. Ontem nós fomos num culto, gente, na festividade que nós ficamos, acho que de 4 a 5 horas, né, Pedro? De 4 a 5 horas, sentado. Esse é um culto. Sentado e em pé. Ah! Senta, levanta. Mas foi maravilhoso, assim, mas extenso, a gente não está acostumado, né? Não está acostumado com essa extensão toda de 4, 5 horas sentado. Mas foi poderoso. Neemias 1, 2, né? Que veio a palavra de um dos irmãos que veio de Anani e trouxe a notícia, né? Para Neemias. Neemias perguntou a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Estava numa conversa, num bate-papo aí, falando a respeito, né? De quem escapou, dos cativeiros, da vida, a respeito de Jerusalém. E eles disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida. E os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu que quando ele ouviu estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias e jejuei e orei diante do Deus do céu. Então, todas as vezes que nós vemos a situação de alguns irmãos, ou de cidade, ou de nação, esse é o que nós temos que estar sentindo também. Vontade de que todo mundo fique alegre, vontade de que tudo seja resolvido, vontade que haja vitória em todos os cantos, em todos os lugares, ou em todos os membros, né, do corpo. Então, essa foi a atitude de Neemias. E aí Neemias chorou, falou com Deus, jejuou e orou. E ele disse: eu te busco, ó Senhor, Deus do céu. O grande e terrível Deus, aquele que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que Ele ama e observa os seus mandamentos. Que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que Ele ama e observa os seus mandamentos. Então não é qualquer pessoa, tem gente que vai clamar, que vai fazer tudo, mas que não vai ter a resposta do Senhor. Porque não obedece os mandamentos dele, né? E aí ele vem dizendo: agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que vocês possam ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, Senhor, dia e noite. Oro pelos filhos de Israel, os teus servos, e eu confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Então houve aqui o quê? Um reconhecimento, né? Que todos pecam. Todos pecam. E somos carentes do perdão, do amor e da misericórdia do Senhor. Todos nós somos carentes disso, né? Porque nós somos dependentes do Senhor. Né? Cida contou hoje que ela estava no jejum, né? E alguém falou assim: por que você não faz o jejum de Adão? Você sabe qual é o jejum de Adão, gente? Você sabe, Sara? Jejum de Adão, ela disse, né? Tudo pode. Come de tudo, bebe de tudo, faça como você quiser. Jejum de Adão. Da desobediência, da não controle, não domínio próprio, não perseverança, né? E eu achei interessante, porque há esse jejum, né? Onde tudo pode. E chama de jejum, né?
Então, esse jejum, justamente que eu coloquei para a gente, para a igreja, realmente se comprometer a fazer uma vez por mês, em coletivo, é um jejum de consagração e santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E para que nós sejamos santificados, nós precisamos nos consagrar. E para consagrar, nós precisamos estar se avaliando, reavaliando, se examinando e tirando algumas coisas para que a gente possa exercitar o domínio próprio. Os frutos do Espírito, né? Que a gente fica tão sensível e tudo cheira, o pão cheira mais, a carne cheira mais. Menina, é um negócio terrível. Né? 7 dias que eu fui para Porto Seguro, meu Deus, eu falei assim, vou trazer, eu ia comprar um pãozinho vinha, aquele pãozinho crocante, meu Deus do céu. Eu trouxe para a senhora, eu falei, meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Então é aquele tempo ali que você fica ali, né? E não é que Deus vai te condenar, você sabe o que você está fazendo. A responsabilidade é sua, para você ficar melhor, para você se endireitar, para você andar no caminho reto, andar na justiça, perdoar mais, amar mais, né? Ou seja, não é nem buscar o perdão, é você ser o perdão, né? Não é buscar o amor, é você ser o próprio amor. Então, assim, é muito bom a gente poder, e a gente vê que a gente consegue, né? Se a gente fazer como o Paulo falou, ele falou, até momentos que eu tinha que esmurrar minha carne, né? Para eu não ser condenada, né? Reprovada por aquilo que eu aprovo. Olha só, né? Ele fala assim, então eu esmurro a minha carne no jejum, eu esmurro a minha carne na obediência à palavra. E ele vem falando aqui, então ele colocou aqui. Então eu confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti. Tanto eu como a casa do meu pai temos pecado, porque somos carnais, né? Somos carnais. Somos vasos de barro, carregando a excelência, mas ainda estamos na carne. E estando na carne, nós não devemos militar, né? Como militamos outrora. Nós temos agora a palavra do Senhor. Nós temos que nos alimenta, aquele que nos chama. Aleluia, papai. E aquele que nos direciona. Então nós temos nós nos entregamos a ele. E nós temos um dono, né? Aleluia, Jesus. E aí no 7 ele fala, continua orando, que aqui é uma oração que ele faz, né? Ele fala assim, temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que tu ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te, eu rogo-te a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo, se vós transgredires, eu vos espalharei por entre as nações. Mas, se vós converterdes a mim, e guardar os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, seja filho, seja marido, seja esposa, seja amigos, ainda que eles sejam rejeitados, ainda que eles tenha ido para a extremidade do céu, ainda assim, eu mesmo vou reunir eles de lá e vou trazer ao lugar que eu tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Esse é o Deus que cuida de nós e cuida dos nossos, cuida da nossa descendência, amém, né? E tem prazer em nós, tem prazer que a gente acerte, tem aleluia, prazer que a gente viva na justiça, tem prazer que a gente viva em comunhão, tem prazer que a gente ande nesse coletivo, que a gente busque outras vidas, que a gente passa a focar, né? Como nós focamos no terreno, tivemos o terreno, focamos na casa, agora temos a casa, é assim. A gente chama o povo, ora e vê o resultado, a manifestação do poder de Deus, né? E aí ele vem falando mais aqui nesse 2 aqui, só um pouquinho aqui que eu não vou ler tudo, mas ele fala assim, cadê? E sucedeu no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e os dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Porquanto o rei me disse, por que o teu semblante está triste, visto que você não está enfermo?
Isto não é nada mais que tristeza de coração, lhe respondeu. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei, que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste, quando eu fiquei sabendo que a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais já estão em ruínas e os seus portões estão consumidos pelo fogo. E então o rei me disse, que me pedes tu? E assim eu orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-lo. E o rei disse-me, estando a rainha também junto a ele, ele disse, quanto tempo durará essa viagem? E quanto tempo para você retornar? Assim aprove ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. E além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que você me dê cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Zaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê a madeira. E assim nós vamos orar hoje, né? Senhor, nos dê carta aí para nós enviar aí para as pessoas que estão com a madeira. E uma carta também para fazer, sim, madeira para fazer as vigas para os portões do palácio que pertencia à casa e para a muralha da cidade e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu. E segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. E então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E quando Sambalate e Oronito, Tobias, o servo amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo, e que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. E é isso que nós vamos estar buscando, né? Nós não vamos estar querendo isso só para nós queremos aquilo que nós temos recebido, e da maneira que o Senhor tem nos trago a vida dele para nós também queremos também, que outros também tenham, que aprenda isso que nós temos aprendido, né? A viver nessa comunhão, né? Então, assim, eu tenho feito também algumas visitas na casa de alguns irmãos, e nós temos tirado também, assim, muitas dúvidas, muitas coisas que acontecem, que para nós, que para alguns, pensa que nem tem mais, né? Você fala assim, meu Deus, a gente fala tanto da palavra, fala tantas coisas, mas tem muitas coisas que elas não são, como é que eu vou dizer? Claras. É isso, claras na mente da pessoa, né? Ou no coração. Então, às vezes a gente ouve e até pensa que a gente entendeu, mas quando vem a situação, a gente vê que a gente não entendeu. E aí a gente tem que ter o quê? A paciência de falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes for necessário. E muitas vezes, eu vou dizer para você, muitas vezes eu mesmo fico sem paciência, né? Muitas vezes eu falo, meu Deus do céu, não é possível, né? Aí vem falando, não, é possível. Não esquecendo que temos que buscar o entendimento também, né? Exatamente. É buscar. Tudo tem que buscar o entendimento, né? Mas então, quando a pessoa... Exato. Porque às vezes você não tem o entendimento, mas não quer buscar. Que, né, eu tenho trago sempre assim, que eu sempre estou buscando de Deus e perguntando a Deus como Neemias, né? Por isso que eu estou trazendo Neemias. Porque eu fiz igual Neemias. Pai, como é? Como é que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer? Porque assim, no meu coração eu tenho um plano. Mas a resposta certa só vem dele, né? E eu preciso me conformar com a resposta dele. Eu preciso me conformar com a resposta que ele tem para nós. E até que a resposta dele é a melhor, né, de todas. É a melhor resposta, é a dele. Nessa conversa com o pastor Eric, ele dizendo assim, ele falou assim, meu Deus. Eu falei, o nome nem deveria falar, né? Que tá, meu Deus do céu. Olha o corte. Olha o corte aí. Mas ele falando assim, que quando ele saiu daqui, ele falou assim, eu saí daqui, pastor, frustrado. Mas nem eu sabia, né? Então, assim, por quê? Porque assim, às vezes eu falava assim, meu Deus, fulano que não era para agir assim, tá agindo assim comigo, e não sei o quê. Aquelas coisas que todas as igrejas passam. Vocês podem, qualquer um de nós, podemos ir para qualquer uma. Você vai deparar com as mesmas coisas. Porque as pessoas que estão lá são iguais a você, são iguais a mim. Então não adianta eu mudar de localização, não adianta eu mudar de estado, nem de país. Eu vou me deparar comigo mesmo, porque o problema sou eu.
Não é geográfico, né? Não é geográfico, sou eu, o problema sou eu. O problema sou eu. Então eu devo buscar o quê? Entendimento, sabedoria, conhecimento, né? E relacionamento. E não isolamento e não, como é que fala? Virtual. Não virtual. Porque tem pessoas hoje se separando dos esposos e das esposas por causa do virtual, né? Então, virtual não tem vida, tem robô, tem máquina, né? É máquina, não é vida. E então nós precisamos ter esse foco, essa meta de vidas, de clamar por vidas, de falar para o Senhor, fazer igual Fernanda Brum, me dê filhos, Pai, senão eu morro. Filhos espirituais, filhos biológicos eu não, né? Para quem quiser, né? E quem quer. Quem quiser. Eu vou ficar só com os espirituais. Que não é pouco. E que não é pouco, né? Então, assim, eu tenho pedido a Deus também que assim, eu tenha mais tempo para dar mais atenção e mais assistência à igreja, né? Então, fala com Deus. Então, Deus vai estar aprumando tudo e alinhando tudo. Eu creio, porque quem pede, recebe. Então, nós vamos lá para... Então, assim, quando nós vamos para construir algo, a gente depara, como eu deparei com o próprio, né, o Senhor lá, ele falando dessas dificuldades, que ele já foi me colocando, que eu vou te alugar, mas eu já vou te falar as dificuldades daqui, né? Tipo assim, você não pode ir para outro bairro, não? Não, nós é aqui mesmo, nós queremos, né? Sambalate aparece na Então, hora. aparece na hora. Então, nós vamos encontrar sempre com isso. E a gente, às vezes, a gente sabe, a gente lê tudo, mas quando a gente depara com eles, a gente fala, ai, meu Deus do céu, ai, Jesus, ai, meu Deus. Então, Romanos 6. E isso já é uma resposta, né? Porque Já é uma resposta. Porque Já é uma se resposta. já incomodou agora no início, porque o final é melhor do que o início. Em nome de Romanos 6. Romanos 6. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Romanos 6. Obrigada, Jesus. 6:12. Lá em Neemias ele falou do jejum, que ele foi buscar o jejum, ele jejuou para estar consertando, para estar reconstruindo, né? Para estar realmente buscando vidas, e que aquelas vidas que estavam, porque na hora que você vê tudo queimado, que vem aquela aflição, que vem a angústia, às vezes a gente se pergunta onde está Deus, né? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? O que Deus fez? Então vem aquele... E às vezes as forças, né? Caem. Você fica sem força. Eu tive com 2 irmãs e ela falou comigo assim, eu estou muito desanimada. Estou muito desanimada. Eu falei assim, quando você vê alguém da sua família desanimado, você faz o quê? Ela disse assim, porque ela estava desanimada com a igreja, né? E eu falei assim, então, quando você tem alguém na sua família que está desanimado, você faz o quê? Ela falou assim, eu procuro ajudar. Eu falei, então, essa é a resposta. Procure ajudar a igreja. Fique mais junto, porque quando você vê, você não desiste da sua família porque você está desanimada, né? Pelo contrário, você vai em busca de ajudar para que fortalecer aquilo ali, o corpo. Então, a igreja é nossa família. A igreja é a família, né? De Deus. Então, se eu me ajunto, se eu estou vendo que ela está passando por algum período de desânimo, de desorganização, porque não tem como você organizar naquilo que ainda não é, né? Como aqui mesmo. Quem te vê. Então, assim, a gente precisa chegar junto, estar mais junto. Ou orando em prol daquilo. Porque quando você ora na sua casa e você está junto, não tem como Deus não fazer, gente. Não tem como não vir resposta, porque a fé, ela tem boas notícias. Ela não tem má notícia para nós, né? Então, a gente precisa se posicionar. E eu sei, gente, quando eu falo assim, não é que eu vejo, uns estão posicionados e outros não. É certo que é assim, nem sempre está todo mundo 100% posicionado, né? Então é por isso que a gente fala tanto dessas coisas, porque a gente quer ver todos bem posicionados, né?
Porque no meio de 12, com Jesus tinha um diabo. E na igreja também tem diabo. Então a gente precisa repreender. O diabo está em quem? Porque você vai lá, onde está? Em mim não está. Em mim não está. A gente não sabe. Mas a gente repreende e se converte. Então, Romanos 6, ele vem dizendo assim, 12. Não, vamos botar no 11, gente. Ó, no 11. Assim também, considerai vocês mortos, de fato, para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a gente está em Deus quando a gente está em Jesus Cristo. Tem muitos aí que estão em Deus, mas não em Jesus Cristo. Muitos que têm Jesus como Senhor, mas não como Salvador. E outras vezes tem como Salvador e não como Senhor. Mas na verdade ele é Senhor e Salvador. Então ele já vem falando aqui. Sempre que Paulo fala, ele fala sempre explicando quem é esse Deus. Porque muitos deuses que às vezes falam, você tem Deus, tem um... Ai, se não fosse Deus. E muitos deuses desses é Deus Baal, Deus de Belial. Não é o Deus que a gente serve. E aí ele vem dizendo assim também. Cadê Jesus? Portanto, 12. É o 12, né? Portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em seus desejos. Então, o que a gente faz quando faz jejum? A gente faz exatamente isso aqui. Não deixa reinar o pecado. Não deixa reinar a nossa carne, né? Ele falou, não reine, não deixe o pecado reinar sobre o seu corpo, para lhe obedecer em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento de justiça ao pecado, mas apresente a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Então Deus já deu capacidade e condição para a gente viver debaixo da graça dele. Aleluia. E dizer não para os desejos carnais. Por quê? Por que então, ele fala, por que então você peca? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós temos condição de dizer não. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer, servos sois daquele a quem você está obedecendo? Seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrinas a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornou servos da justiça. Então, antes nós éramos obedientes ao pecado, né? Antes nós outrora, nós realmente servíamos com nossos membros, com tudo. Mas agora, sendo libertados do pecado, nós agora nos tornamos servos da justiça. E aí no 19 ele fala assim, eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim também apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, quando nós nos entregamos ao jejum, nós estamos dizendo, Jesus, nós entregamos nossa carne para Ti. Jesus, nós Te amamos e fazemos aquilo que lhe apraz. Porque Ele tem prazer em nós e Ele quer ver nós limpos para que Ele possa nos usar mais e mais, né? Porque senão nós mesmos seremos impedimentos para que Deus possa agir em nós. Como foi Judas, né? Judas foi ele mesmo. Se ele tivesse pedido perdão ao Senhor, se ele tivesse, né, clamado, ele teria também recebido o perdão. Mas ele não achou lugar nele mesmo. Quando muitas vezes a gente faz alguma coisa e a gente mesmo se condena, né? Hoje mesmo também uma irmã chegou para mim e falou assim, menina, eu estou me sentindo tão pressionada pelas coisas que estão comentando a meu respeito, ela falando, né?
E não é coisa ruim, era uma coisa boa, mas ela estava se sentindo já condenada por aquilo. E aí eu falando com ela, isso é a condição da sua mente, você precisa mudar, renovar a sua mente, né? Então nós somos assim também. E se a gente não estiver vigiando, né, buscando do Senhor, nós também fazemos as mesmas coisas, nos sentimos condenados, nos sentimos culpados, sendo que você pode simplesmente levantar as mãos, levantar a voz e falar com seu pai, pedir perdão e andar livre, né? E ser livre. No 19, sim, 19 não, 20, né? Porque quando éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. E que fruto nós tínhamos? Então, das coisas de que agora nos envergonhamos. Porque do fim dessas coisas era a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servo de Deus, tende o vosso fruto agora para a santificação. E por fim, teremos vida eterna. Então, nós temos uma coroa para receber. Nós temos um prêmio para receber. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida, e é vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, nosso Deus, nós temos um dono que nos comprou com grande preço e tem prazer em nós. Agora, para fechar, nós vamos para Coríntios 6. Coríntios 6. Peraí, deixa eu ver se é primeiro, gente. Eu acho que é 1 Coríntios 6, foi o que eu li hoje também. Glória. É 1 Coríntios 6, 12. Ah, 12 também, ó. 6, 12 de novo. 12 pode. 12 pode, né? Ai, ai. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser levado sob o poder de nenhuma delas. Olha que coisa mais linda, né? Isso é consagração, isso é santificação, isso é maturidade, isso é poder de Deus. E aí ele fala assim: os alimentos são para o ventre, e o ventre são para os alimentos. Mas Deus vai destruir tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vocês não sabem que o seu corpo tem dono? Você não sabe, né? Ele está dizendo aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu, então, os membros de Cristo e dele faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Então, quando nós pecamos, acho que até que ele fala aqui, mas o que se ajunta com um Senhor é um só Espírito. Portanto, fuja da fornicação. Todo o pecado que o homem comete está fora do corpo, mas aquele que você comete, fornicação, peca contra o seu próprio corpo, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aleluia. Né? Então, como hoje é um dia de ensino, de palavra de ensino, esse texto aqui ele fala sobre as coisas de prostituição, de imoralidade, de perversidade, de fornicação, que todos esses pecados eles são feitos no corpo. E quando você faz esse pecado, quando você comete isso aí, você está cometendo contra o corpo de Cristo. Por isso que lá
Coríntios 11 ele fala que o povo perece, o povo morre fora do tempo, porque não sabe discernir o corpo. Então, masturbação, essas coisas todas que é no corpo, você peca contra o corpo de Cristo, que é Jesus, a igreja, o cabeça da igreja. É sério, né? Muito sério. Então, são coisinhas que hoje a gente passa desapercebido e vai deixando, e lá na frente tem um desastre, tem uma consequência, né? Então, a gente precisa estar buscando realmente se santificar e se consagrar, e nós temos armas poderosas e imbatíveis, como eu digo, que nós temos, né? Fundamentos e princípios, e essas armas de guerra, que é a oração do Espírito, ela tanto serve para combate como para ataque. Amém? Então, glória a Deus. Nós vamos agora para nossa confissão, depois nós vamos orar, para que o Senhor envie essas cartas aí para nós entregar aí.